Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Homem Espiritual, de Otmani, capítulo 1 do volume 3, a análise da alma. A mente, um campo de batalha. Antes da regeneração, como é que a mente funciona? Nossa mente é um campo de batalha onde Satanás e os espíritos malignos contendem contra a verdade. A vontade e o espírito do homem são como uma fortificação que os espíritos malignos querem capturar. Para vencê-los, devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O intelecto do homem irregenerado é incapaz de compreender a Deus. No novo nascimento, quando ele se arrepende de seus pecados, acontece nele uma mudança de mente. Agora, Deus mudou a sua forma de pensar para comunicar-lhe a sua vida. Depois da regeneração, mesmo depois de salvos, Satanás consegue enganar os crentes que não têm sua mente renovada. É possível um filho de Deus ter uma nova vida e um novo coração, mas não possuir uma mente renovada. Embora já tenha ouvido muitas verdades, não se lembra delas, nem as pratica, nem as comunica aos outros. Se os crentes enxergassem a diferença entre a renovação do coração e a da cabeça, não cometeriam o erro de acreditar no homem, pois Satanás pode introduzir no cristão atitudes, palavras e pontos de vista distorcidos. Se o cristão não renovar a sua mente, sua vida será desequilibrada e limitada. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, conforme Romanos capítulo 12, verso 2. A mente sob o ataque dos espíritos malignos. Se subitamente surgir em sua mente um pensamento impróprio, você deve perguntar-se: esses pensamentos são meus? Ou são espíritos malignos que estão usando minha mente contra a minha vontade? Para determinarmos se um pensamento é nosso ou de um demônio, devemos ver como ele surgiu. Se não concordamos com a ideia que surgiu, mesmo assim ela continua em nossa cabeça, tal pensamento é do inimigo. Todo pensamento que se opõe à sua vontade não vem de você, e sim do exterior. Um pensamento súbito, por exemplo, ou a perda de memória, estão totalmente fora da capacidade ou controle da nossa vontade. Portanto, são inspirados por forças sobrenaturais malignas que querem nos prejudicar. Os espíritos malignos podem comunicar ideias aos homens ou tirá-las dele. O diabo pôs no coração de Judas que traísse Jesus. E o diabo pode retirar as palavras que o homem deveria guardar na memória, fazendo com que ele as esqueça, conforme Lucas capítulo 8, versos 12. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. As causas do ataque dos espíritos malignos. A mente do homem pertence ao homem. Sem permissão, o inimigo não tem poder para usá-la. Exercitando nossa vontade para fazer oposição ao pensamento tentador, ele cessará imediatamente. O cristão pode ceder terreno ao espírito maligno de 6 formas. Primeira, uma mente renovada. Se o cristão permanecer carnal, os espíritos malignos irão introduzir nele noções que aparentemente concordam com seu temperamento e suas avaliações, levando-o a crer que tudo isso é seu próprio pensamento. Por isso, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Segunda, uma união incorreta.
Se um crente alimenta um pecado no coração, está cedendo a mente a espíritos satânicos para que eles a usem. Pensamentos impuros, maus, injustos ou de orgulho fornecem base para a atividade desses espíritos. Terceira forma de ceder terreno ao espírito maligno é interpretar mal a verdade de Deus. Quando abraçamos uma mentira, damos terreno para que os elementos satânicos continuem operando. Muitos cristãos ignoram o verdadeiro sentido de haverem morrido em Cristo. Quarta, aceitação de sugestões. Os demônios gostam de dar ao crente profecias, predizendo o que será feito dele e o que lhe acontecerá. Às vezes, os demônios predizem, por exemplo, fraqueza e doença. Se o crente aceitar esse pensamento, ficará realmente enfermo e fraco. Quinta, uma mente vazia. Deus quer que o homem compreenda a sua palavra com o intelecto, de onde a mensagem passa à emoção, à vontade e ao espírito. Medite na palavra de Deus. Enche a sua mente com ela. Assim você poderá discernir as revelações sobrenaturais absurdas e as várias insinuações do inimigo em sua mente. Sexta, uma mente passiva. Uma mente passiva fica à espera de alguma força exterior para ativá-la. Isto permite ao espírito maligno ocupar a vontade e o corpo do crente. Sabemos que o caminho normal pelo qual Deus nos dirige é a intuição do espírito e não da mente. O papel da mente é analisar nosso sentimento a fim de determinar se ele vem da intuição, se harmonizando com a palavra de Deus, ou se é uma imitação das nossas emoções. A intuição capta a vontade divina rapidamente, mas o cérebro leva tempo para provar se o que ele aprendeu veio de fato da sua intuição e do Espírito Santo. Se for de Deus, nossa intuição nos dará a certeza de que aquela mensagem vem do Senhor. Distinção básica entre as condições de operação do Espírito Santo e dos espíritos malignos. O que diferencia o agir do Espírito Santo dos espíritos malignos? Primeira distinção: todas as revelações e visões sobrenaturais ou outras ocorrências estranhas que exigem a suspensão total da função da mente, ou que só obtemos quando nossa mente para de funcionar, não provém de Deus. Segunda, todas as visões que têm sua origem no Espírito Santo são aquelas que o crente recebe quando sua mente está plenamente ativa. Terceira distinção entre o Espírito Santo e o Espírito maligno: tudo o que flui de Deus se harmoniza com a Bíblia. Assim, toda a revelação sobrenatural das potestades das trevas exige a suspensão da mente. Mas tudo o que provém de Deus permite que a capacidade e a função da mente continuem operando normalmente, sem qualquer interferência. O Espírito Santo quer que sejamos iluminados em nosso entendimento. Os espíritos malignos, porém, produzem pensamento mental repentino que força e compele o homem a agir imediatamente. Eles nunca concedem tempo ao ser humano para pensar, considerar e examinar.